O avanço na medicina tem possibilitado que tenhamos um número maior de doenças sendo diagnosticadas, tratadas e curadas. Mas existe um grupo de doenças que pede cada vez mais espaço dentro da conscientização pública: as doenças raras. Também conhecidas como doenças órfãs, as doenças raras são aquelas que atingem 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos. Pode parecer um número pequeno, mas corresponde a quase 8% da população mundial. Segundo a Organização Europeia de Doenças Raras, 80% delas são de origem genética, ou seja, causadas por uma alteração no DNA. Uma das maiores dificuldades em lidar com as doenças raras é justamente a falta de pesquisa, como conta Rui Piloto, médico, geneticista e professor da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. Primeiro porque muitas vezes é um número muito reduzido de pacientes. Em segundo lugar, são pacientes muito pouco estudados e alguns, os exames complementares não conseguem detectar. Então, nós temos que enfatizar essas doenças pouco pesquisadas, né? E no Brasil e no mundo, através da pesquisa das doenças raras. Um caso no Paraná, que ganhou maior notoriedade pela raridade da doença, é a história do Miguel Lourenço. O menino, que com 1 ano de idade foi diagnosticado com uma mutação genética raríssima em um cromossomo, que é formado por uma molécula de DNA associada às moléculas proteicas. Uma pequena troca de substâncias no DNA de Miguel, mas que trouxe para ele várias dificuldades, como relata Daniel Alexandre, policial militar e pai do Miguel. Hoje, os sintomas principais que ele apresenta são o transtorno do espectro autista, a epilepsia, a atrofia dos nervos ópticos, que é um dos sintomas que pode levar ele a perder a visão. Graças a Deus, ela ainda está preservada. O Miguel tem um atraso motor em razão de hipotonia, baixo tônus muscular. Ele ainda é não verbal e tem um atraso cognitivo que a gente não pode avaliar ainda pela pouca idade. O caso de Miguel é tão raro que não existe sequer um artigo no Brasil sobre a doença, apenas pesquisas em língua estrangeira. Nesse sentido, surge a importância da conscientização pública sobre doenças raras, impactando a pesquisa e a ciência, o que leva a diagnósticos precoces, mais alternativas de tratamento e melhora na capacitação e orientação de profissionais da medicina, além de outras contribuições para quem lida com esse grupo de doenças. Nós temos grupos hoje levando isso como uma pauta para discussões de Estado, para a definição de legislações, né, de programas e projetos que possam levar um diagnóstico mais precoce, a protocolos de tratamento mais adequados, e isso é essencial. O Dr. Rui Piloto, que descobriu a doença de Miguel, ainda orienta um projeto de pesquisa sobre doenças raras e coordena o projeto de extensão Liga Acadêmica de Genética Médica, na UFPR. A finalidade é conscientizar e orientar os alunos em genética médica. Quando falamos das doenças raras, isso beneficia diretamente os pacientes, que futuramente vão receber atendimentos de profissionais cada vez mais capacitados. Ou seja, levar aos nossos acadêmicos de medicina que existem doenças raras e ensiná-los como fazer o exame clínico, procurando malformações, defeitos, né, que possam sugerir e levantar a hipótese de uma doença rara. Então, feito o exame clínico, a avaliação clínica, as medidas, né, do perímetro cefálico, torácico, etc. e tal, levantar a hipótese diagnóstica, procurar na literatura se existem casos semelhantes. Isso nos ajuda a saber, quando nós encontramos um caso raro, como que é o prognóstico desse paciente. O pai e a mãe perguntam: doutor, mas como que vai ser a vida do nosso filho ou da nossa filha? E ali nós vamos ter já uma ideia sobre isso. Repórter Lucas Daniel, sob supervisão de Shirley Coles, em uma parceria Rede AERP de Notícias e Agência Escola UFPR, da Universidade Federal do Paraná.